a gente já começa com uma mudança sensível, mas muito relevante na nomenclatura, né? A gente não temos a expectativa, então, de não falar mais em direito de família, mas direito das famílias, para contemplar essa diversidade de famílias que a nossa Constituição Federal já respeita e já acomodou, né? Então, a gente não tem mais esse modelo tradicional da família patriarcal e derivada de um casamento. Hoje a gente tem outros modelos de família, família monoparental, a família derivada da união estável, enfim, um número enorme de possibilidades, todos abarcados nesse conceito que eu acho super relevante de falar em direito das famílias de forma muito inclusiva. Então, esse é um ponto de muita relevância. E aqui, até antes de falar um pouquinho sobre essa questão das alterações no direito de família, a gente dizer do quanto é importante essa pequena reforma, né? Não tem se dito exatamente uma reforma, mas essas alterações para modernizar, para trazer o que a gente tem já vivido no nosso dia a dia para dentro do Código Civil, que é a lei que regulamenta realmente as relações particulares, as relações do dia a dia, desde as questões mais simples até as mais complexas, né? Uma batida de carro, o próprio nascimento até a morte e as questões relacionadas ao que o falecido deixou, né? Então, tudo isso está relacionado ao direito civil. No direito de família, um ponto muito interessante que eu vejo são as questões relacionadas aos filhos. Acho que no direito de família nada mais importante do que as questões relacionadas à conjugalidade e aos filhos, né? São os pontos mais sensíveis que a gente tem na nossa vida pessoal e que é regrado pelo direito civil. Então, a tentativa de não se falar mais em guarda dos filhos, mas se falar na autoridade parental, buscando realmente uma divisão dessa responsabilidade de forma justa, para que as mulheres possam ter realmente, né, respeitado o seu valor dentro dessa relação parental e os pais sejam convocados a participar um pouco mais. As questões relacionadas também ao casamento e à união estável, a equiparação definitiva na lei do que já é feito em relação ao casamento e à união estável. Enfim, tem uma infinidade de... O divórcio potestativo, que eu até anotei aqui para não perder tempo aqui também, trazer para vocês, o divórcio potestativo, que já é uma realidade na justiça, né, mas ainda de forma muito embrionária, mas que vem com força, que seria a possibilidade de se divorciar, não somente sem o consentimento do outro, porque isso com certeza já existe, mas a possibilidade de se divorciar sem sequer a ciência do outro, né? Você realmente vai à justiça ou vai ao cartório para se divorciar e o outro é apenas notificado da sua decisão. E isso é muito importante porque dá essa liberdade da pessoa de rapidamente, né, diante da decisão, de reconstruir a sua vida afetiva. Questões relacionadas muito sensíveis a esse ponto, a relação dos animais de estimação com a família, né, trazendo esse olhar atento de que as famílias hoje em dia têm os animais de estimação como parte, né? Não se está aqui ainda trazendo os animais, que é importante, como membro da família. A proteção é mais na afetividade que nós temos, né, aqueles que têm animais de estimação, em relação a esses bichinhos e a corresponsabilidade no caso de uma separação. A separação de fato, que é um ponto importantíssimo, que a gente já tem também na nossa jurisprudência, nos tribunais, que firma, né, a quebra da relação conjugal, das obrigações patrimoniais e o fim da separação judicial, que o STF também já declarou que é incompatível com a nossa Constituição, né? Enfim, não tem mais razão de ser. Então, são muitas mudanças que realmente impactam no dia a dia das pessoas. Pois é, exatamente nessas mudanças, doutora Raquel, a quem eu agradeço a entrevista também, que eu me pauto. Quem está chegando agora na nossa transmissão, lê isso aqui. Comissão do Senado analisa alterações no Código Civil. E pergunta, o que isso muda na minha vida? Né? A senhora já trouxe aqui vários pontos, mas se a gente pudesse resumir aí num trecho, numa frase, o que vai mudar na vida da pessoa diretamente? Queria que a senhora fizesse esse amarrado geral para quem acompanha a nossa transmissão. O Código Civil é a legislação, na minha opinião, eu acho que aqui a gente não vai divergir com nenhum profissional do direito, enfim, jurista, é a legislação mais importante que nós temos no Brasil. Por quê? Porque é a legislação que fala sobre as relações entre os particulares.
Então, o que vai mudar? O que o Código Civil faz? Ele regra tudo que a gente faz da hora em que nasce até a hora em que morre. Ele regra a compra do pão na padaria ali de manhã. Se você vai ali e sofre uma batida de carro, quem vai pagar essa indenização? Se uma árvore cai em cima de um carro, quem é que vai pagar essa indenização? Esse é um fato da vida e ninguém vai se responsabilizar. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de plano de saúde, questões empresariais, a questão do próprio nascimento com vida ou natimorto e as consequências jurídicas disso, questões de personalidade, dano moral, dano patrimonial. A gente pode falar das questões de propriedade, de posse de imóvel, a gente pode falar de uma briga de vizinho, a gente pode estar falando de uma discussão entre condôminos, a gente pode estar falando da própria morte, da herança, da sucessão, do testamento. Então, quando a gente pensar assim, como que o Código Civil impacta e essas mudanças podem impactar na nossa vida, basta você dizer o seguinte: se eu nasci com vida e aqui estou, o Código Civil já impacta na sua vida e essas mudanças vão impactar. Pode até ser que todas elas não cheguem a cada um de nós, porque cada um tem a sua realidade. Se você não é empresário, por exemplo, essas questões empresariais não te serão afetas. Mas em muitos outros aspectos da sua vida, tudo é regrado pelo Código Civil. Então, esse é um momento muito importante de atualização. Quer ver? Para concluir, a gente está trazendo todo um livro novo sobre direito digital, que é uma realidade. O mundo digital é uma realidade paralela, né, ao mesmo tempo em que está aqui permeado no nosso dia a dia, mas até então a gente não tinha um regramento. Então, agora a internet, que se foi um dia terra sem lei, embora a gente tenha o marco da internet e tudo mais, mas agora tem aqui o respeito dentro dessa nossa legislação tão importante. Então, é muito interessante, é um momento importantíssimo para o direito de reforma e atualização, eu diria mais, para trazer o que a gente já vive socialmente no melhor, né, formato para dentro da lei.